Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou do Mimos da Nanda. Eu tô aqui participando do projeto aqui, o Espeto Não é de Pau. Eu desenvolvi essa peça. Ela começa aqui pela barra, tá? Tem esse diferencial nas costas que eu fiz uma abertura na barra, na abertura da barra só, tá? E isso porque no decorrer do vídeo eu vou explicar. Ela é um pouco elástica, mas eu não quero que isso laceie na hora de eu vestir. Então eu fiz essa abertura para poder manter essa elasticidade dela, né, para ela não lacear. Bom, vamos lá. A boneca não é um primor da boniteza, mas a gente vai conseguir. Eu comecei tirando a medida na minha cintura, tá? Porque eu queria ela bem em cima aqui, ó, dessa parte do flanco, sabe, daquele gordinho, para disfarçar um pouco, né? Você sabe que a pessoa que tem um corpo meio estranho. Então, eu tirei essa medida para fazer a barra da blusa. No caso aqui da boneca, são 35 centímetros, tá? No caso da boneca, são 35 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 35 centímetros dessa barra sanfonadinha, tá? Outra medida que eu tirei foi aqui, ó, da cava, debaixo do braço, literalmente do sovaco, depois da barra pronta, até onde ia minha barra, tá? Então, vamos dizer que aqui deu 10 centímetros. Então, o comprimento da blusa até a cava vai ter 10 centímetros. Depois, a medida que eu quero de abertura no pescoço. Tem gente que gosta bem rente ao pescoço, tem pessoas que gostam mais larguinha. Eu fiz um pouco mais larguinha. Ela não fica bem perto do pescoço. Então, eu tirei a medida na clavícula, que aqui deu 11 centímetros. Ó, 11 centímetros, tá? A altura da cava, que é do ombro até embaixo do sovaco. Aqui tá dando 6 centímetros. Isso tudo é uma variação. Cada um vai ter uma medida, certo? Então, assim, essas medidas básicas. Cintura, altura até a axila. A medida da cava, do ombro até embaixo do braço. A medida da distância aqui, da abertura do pescoço. Pra gente saber onde é que vai ser a divisão, né? Da gola, da cava, tudo direitinho, tá? Bom, então vamos começar. Como eu mostrei pra vocês a peça, nós vamos fazer aquela barra, né? Que eu começo a blusa de baixo pra cima. Então, a barra nada mais é do que ponto baixo, pego por trás, né? Pego pela alcinha de trás. Aí vocês vão estabelecer o tamanho da barra que vocês querem. Essa blusa é bem assim, do gosto do cliente, tá? A gente viu as medidas lá, mas agora eu vou começar a tecer a barra. Então, eu vou fazer correntinha aqui até um tamanho que eu acho que tá bom, tá? Porque eu acho que cada um tem um gosto, né, nessa peça e tal. Eu penso que esse tamanho aqui tá bom. Daqui a minha barra vai ficar com esse tamanho aqui, tá? Vamos medir pra ver quanto que tem. Vamos medir. Ó, ela tá com... Eu tenho aqui 7 centímetros de correntinha. 7 centímetros e meio. Eu vou fazer mais um pra ficar com 7 centímetros e meio. Mais uma, tá? Vou pular o primeiro ponto aqui, primeira correntinha. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo ponto baixo até o final da carreira. Essa primeira carreira aqui é sempre mais chatinha pra pegar as correntinhas, né? Mas depois vai, flui.
Vocês vão escutar criança, cachorro, porque em casa não tem como, né? Tá todo mundo em casa. Chegamos na última. Ó, tá? Agora a gente sobe uma correntinha, vira o trabalho e começa a pegar na alcinha de trás do próximo ponto e fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então aqui a gente vai seguir, ó, como já tá, ó, tá vendo? Formando aqui uma sanfoninha. Ele fica um relevinho aqui, ó. E na verdade a gente só sente mesmo a sanfoninha depois que já tá maior. Então aqui você vai fazer o comprimento que você tirou da tua cintura, da medida que você tirou da tua cintura, tá? Exatamente. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer aqui, então eu vou fazer o resto aqui e volto pra gente dar continuidade à blusa. Bom, então depois de tecer, né, a medida que eu tirei da boneca, como eu mostrei pra vocês, 35 centímetros, tá? Aqui deu 35 centímetros. O que nós vamos fazer? Como essa faixa é estreita, eu vou fazer apenas uma casa de botão aqui no meio para poder pôr o botãozinho. Isso também é outra coisa. É do gosto de vocês. Eu quis fazer com essa abertura. Vocês podem fazer ela fechada, entendeu? E não fazer abertura nenhuma. E daí o que eu fiz? Aqui no meu caso são, deixa eu ver quantos pontos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, eu vou fazer na metade 2 pontos de cada. Então, eu vou subir, vou fazer 1, 2, 3. Não, aqui já tem 4. 1, 2, 3. Aí, vou pular esses 2 pontos do meio, vou fazer 2 correntinhas, vou pular os 2 e vou no próximo. 1, 2, vai ficar 3 de cada lado e 2 no meio sem fazer. Que daí já fiz a abertura da casa do botão, ó. Aí eu vou subir mais uma correntinha, virar e fazer, tecer todos os pontos pra dar um acabamento aqui nessa casa de botão. Então aqui no lugar onde tem as 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do buraquinho e vou continuar tecendo. E pronto, tá bom. Agora, o que eu vou fazer? O que eu imaginei para a blusa? Eu não imaginei ela subir exatamente reta, da mesma largura que a faixa, tá? Eu quis que ela subisse um pouquinho maior, assim, ó, tá? Um pouquinho evasê, vamos dizer assim, mas pra cima. Por quê? Porque eu tenho o busto grande, meu busto é maior que minha cintura, então eu preciso dar essa crescida aqui pra não ficar justa a blusa em mim, certo? Então, o que eu fiz? Aqui eu vou fazer intercalando um ponto baixo e na próxima carreira 2 pontos baixos. Eu vou aumentar aqui, tá? Ó, fiz 2. Aqui 1, aqui 2. Então eu vou aumentar a minha peça. Vamos dizer que aqui tenha sei lá, 50 pontos, tá? 50 carreiras, vamos dizer assim. Tem 50 carreiras. Eu vou aumentar esse número de pontos para 75 pontos, tá? Porque eu vou fazer um com um ponto, a outra com 2. Um com um ponto, a outra com 2. E isso também é do gosto. Se você for retinha, não tiver muito seio, você pode fazer ela reta. Isso aí, tudo você vai sentir conforme o teu tamanho. Se você tiver uma cintura bem fina e o busto grande e tiver que fazer maior, aí você vai ter que dobrar mesmo, fazer 2 pontos em cada carreira, tá? Isso foi um jeito de aumentar e não mexer na barra, porque eu queria que a barra ficasse justinha, ficasse certa lá embaixo na cintura, né? 2, aqui 2, aqui 1. Então, assim, a gente vai fazendo isso aqui até o final lá, até quando chegar no final da minha barra.
Aí eu vou terminar e já volto com vocês. Eu mudei a posição da câmera, porque eu esqueci que eu tava gravando pra ficar assim, nessa posição. Tá. Então, ó, isso aqui vai acontecer, ó, tá vendo? Ela vai embabadar. É normal, porque você aumentou o número de pontos. Então, vai acontecer isso aqui. Aí, você acabou aqui, tá? Os pontos baixos. Você vai juntar com o outro lado. Vai olhar aqui, ó, mais ou menos, e por baixo, que é onde você vai pôr, porque aqui você vai pôr o botão, porque aqui tá a casa do botão. Você vai prender aqui, ó. Vai sobrepor, tá? E vai prender. Deixa eu prender assim. Um ponto baixíssimo, tá? Ó, prendeu. Ó, ficou assim, pra você poder pôr o botão depois. E aqui agora você vai fazer uma carreira de ponto alto. Um ponto para cada ponto de base, tá? Eu fiz uma peça em ponto alto alongado, agora eu fico me confundindo. Tá? Então, aqui vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Então, quando chegar lá no final, eu volto. Bom, então eu cheguei aqui no final, fiz todos os pontos, tá? Aí eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo no último ponto. Lembrando que aqui é as costas da blusa, tá? Aqui é as costas da blusa. Então, vai começar, a carreira vai começar e terminar aqui. Agora a gente vai trabalhar em modo circular. Começa a carreira, termina, sobe, tá? Vai ficar tudo do lado direito. Esse ponto é múltiplo de 5. Na verdade, quando eu fiz a blusa, eu fui meio que assim, eu não fiquei contando ponto, porque como eu fiz com medida, a gente fica muito preso esse negócio de contar número de pontos. Então, eu não contei o número de pontos. Eu simplesmente, depois, adaptei ao ponto, ao tanto de pontos que eu tinha aqui. Então, aqui eu tenho 100 pontos, tá? Eu contei agora e tenho 100 pontos em toda a volta. Agora eu vou distribuir o meu ponto. Eu vou mostrar a blusa novamente aqui para vocês entenderem qual é o ponto. Deixa eu até abrir ela aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, o ponto é, aqui no começo, a gente vai fazer 3 correntinhas para subir, 2 de espaçamento, e vai contar da base 3 pontos sem fazer, e no quarto você vai fazer um ponto V, tá? Com uma corrente de espaço. Depois, vai fazer 2 correntinhas, contar 1, 2, 3, no quarto vai fazer outro ponto V, tá? E a segunda carreira do motivo é diferente, tá vendo que ela faz uma voltinha, ó. Ela faz o V também, mas ela faz uma voltinha para dar esse efeito, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou fazer as 2 carreiras com vocês, para vocês verem como é que fica. Então, vamos lá, 3 correntinhas para subir, 2 de espaçamento. Na laçada, vamos contar 1, 2, 3 pontos. No quarto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar, que nós vamos fazer o primeiro ponto V, tá? 2 correntinhas de espaço, laçada. 1, 2, 3. No quarto, mais um ponto V. Correntinha, já dei a correntinha de espaço, laçada, um ponto no mesmo lugar, ó, mais um ponto V. 2 correntinhas de espaço, pula 3 pontos, no quarto, mais um ponto V. 2 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto, mais um ponto V. Há quem faça o ponto V sem essa correntinha de espaço. Eu gosto de fazer a correntinha para ele ficar mais proeminente, parecer melhor que é um ponto V, tá? 2 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto, mais um ponto V. Então, eu vou fazer aqui até o final, tá? Vou fazer até dar toda a volta, até chegar aqui do outro lado e eu vou mostrar como é que eu fecho.
Bom, então aqui eu terminei, ó. Fiz meu último ponto V da carreira. Daí vai sobrar aqui, 1, 2, 3. E eu vou fechar ele aqui, ó. 2 pontos, 2 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Ó. Ele vai ficar assim. Na verdade, não vai ficar tão assim, porque aqui é pequena a peça, né? Mas ela, tá vendo como ela aumentou assim. Depois que você for crescendo as carreiras, for subindo, ela vai ficar menos aparente que tá assim, aberta, sabe? Embabadado, mas não vai ficar embabadado. Agora nós vamos para outra carreira da repetição, do motivo no caso, que é essa carreira aqui, ó, que faz esse detalhe aqui, ó. Nada mais é do que um ponto V em cima de outro, com uma distância, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto V, tá? Então, aqui. Eu subo 3 correntes, 2 pro ponto alto. É que eu uso 2, na verdade, depende da posição, né? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, aqui, ó, nesse espaço, para dar o efeito. Depois vocês vão entender a hora que eu fechar aqui. Uma correntinha, um ponto V, do mesmo jeito que foi feito o ponto V da carreira anterior. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Há quem goste de fazer aqui 2 correntinhas. Vai ficar uma alcinha um pouco maior. Também dá pra fazer. Aí vai do gosto de cada um. A minha cachorra dando um ar da graça. Ó, tá vendo? Ela fica uma argolinha maior. Eu escolhi fazer com uma correntinha de espaço aqui, tá? Então, terminou o ponto V, uma correntinha de espaço, ponto baixo no centro, aqui entre um ponto V e outro, uma correntinha, outro ponto V. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço, uma correntinha, outro ponto V, tá? Aí, também, esse ponto é muito versátil, porque você pode tanto colocar aqui entre um ponto V e outro, 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Eu preferi fazer assim, tá? Isso é o meu gosto. Correntinha, ponto baixo, correntinha, um ponto V. Lembrando, eu tô usando aqui fio charme, tá? Na cor 3070, na cor 7030, aqui. Vocês vão achar que eu sou a louca do mostarda, né? Porque todos os vídeos que eu faço com essa cor. Mas é porque é uma cor boa para visualização, sabe? Aqui indica agulha de 3 a 4 milímetros. Não, mentira. Nossa, aqui indica uma agulha de crochê de 2,5 a... Credo, não dá pra ver. Deve ser de 2,5 a 3. Meu ponto é um pouco apertado, então eu uso agulha 3,5, tá? Isso tudo, essa variação, se você vai fazer aqui entre um V e outro, você vai fazer 2 correntinhas ou uma, vai depender do fio que você vai usar, vai depender da agulha que você for usar. Se for um fio mais fino, aí dá para fazer 2 correntinhas, tá? Isso na verdade, aí eu gosto de cada uma, né? Pra mim, o crochê é muito assim, tem um ponto a seguir, beleza. Mas eu sou do tipo que vou fazendo e vou vendo se tá ficando bom, se tá ficando do jeito que eu gosto, né? A não ser que seja uma receita, que você tem que seguir aquilo ali, porque senão o resultado final vai dar diferente daquilo que você quer, né? Como eu comecei a fazer essa blusa, super no feeling, tipo, fui fazendo só, simplesmente fui fazendo, sabe? Apesar de ter tirado as minhas medidas, ter visto, né? Servir eu sei que ia, na verdade, mas eu não sabia como é que ia ficar. Então, eu vou seguir fazendo aqui, tá? Ponto V. Eu fui interrompida pelo meu filho
Eu me perdi o que eu tava falando, mas em relação a fazer roupa, né? Eu não entendo muito de modelagem, vou ser bem sincera, mas a minha mãe foi costureira, costurou roupa, costurou vestido muito tempo. Então, assim, a gente acaba vendo, né, a vida inteira a pessoa fazer uma coisa, você acaba, se você tem interesse, você acaba pegando o jeito. Então, eu tenho mais ou menos noção de cava, de distância, de costas, de busto, essas coisas, nessas medidas. Mas na verdade não precisa ter noção. Aqui eu vou explicar como é que vai fazer a blusa, entendeu? Não tem erro. Ó, como é que vai ficando, tá? Então, nós vamos fazendo assim até o final da carreira. Um ponto V, correntinha, ponto baixo, ponto correntinha, mais um ponto V, até o final, tá? Esse ponto chamam de ponto de palha, porque vocês conhecem aquelas cadeiras de palha antigas? Então, depois ela fica com essa aparência. O ponto fica com essa aparência. Ó, então eu já volto, eu vou terminar aqui a carreira e volto para mostrar como é que começa a outra. Bom, então chegamos aqui no final da carreira, da segunda carreira do motivo, na verdade, né? Então aqui a gente fez o último ponto V, correntinha, ponto baixo e correntinha para poder fechar aqui, ó. 1, 2. Lembra que a gente fez 2 para subir? No segundo, vou prender, fazer um ponto baixíssimo. Então vai ficar assim, ó. É que agora não dá para ver direito, mas depois vai ficar harmonioso aqui, vamos dizer assim. Ah, esse foco. Aí, tá? Então aqui nós temos as duas carreiras do motivo. Agora nós vamos repetir, tá? A carreira 1 e 2 até chegar na altura desejada. No meu caso aqui da boneca são 10 centímetros. Então eu vou fazer, deixa eu medir aqui para ver quantos centímetros ficou essa carreira. Essas duas carreiras, elas têm 2 centímetros mais ou menos. Então eu vou ter que repetir mais 4 vezes para ficar com 10 centímetros. Então aqui vamos começar a outra, que é a mesma carreira igual essa daqui, ó, tá? Então são 3 correntinhas para simular o primeiro ponto, o ponto alto, 2 de distância, laçada na agulha e ponto V em cima de ponto V, tá? Ponto V em cima de ponto V. Aqui não tem segredo. 2 correntinhas de espaço, ponto V em cima de ponto V. Ah, Abigail. Abigail é fogo na roupa, gente. Olha, eu vou falar na minha live sobre isso. Sobre como ser artesã, mãe, esposa, dona de casa, tudo junto nessa pandemia. Uma loucura. Então, 2 correntinhas, ponto V em cima de ponto V. Aqui não tem. O ponto V vai ser sempre em cima do ponto V da carreira de baixo, tá? Não tem erro. Ó, vai começar a formar os buraquinhos, tá vendo? A próxima carreira vai ser igual essa anterior aqui. A repetição são só essas duas carreiras. Então, você vai fazer essa repetição até atingir o tamanho necessário para chegar até a cava, tá? Aquele tamanho da barra até a cava, embaixo do braço. Aqui, vou pegar a boneca, a churupita, deu o nome dela de churupita. Ó, então a medida da cava é essa daqui, ó. É a barra, né, aqui, até aqui, ó. Até embaixo do sovaco, tá? Essa é a medida. Da barra até aqui. Então, você vai subir essa blusa até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dividir frente e costas. Bom, gente, eu tô quase chegando nos 10 centímetros.
E então, assim, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 repetições do padrão, né? O padrão é composto de 2 carreiras. Mas eu vou fazer mais uma carreira dessa primeira aqui, ó, que é só ponto V e 2 correntes de espaço, tá? Pra dar certo na hora de fazer o acabamento. Então, quando chegar na cava, se já chegar nessa carreira aqui de baixo, você faz a outra, você deixa nessa. Se não, você sempre vai acabar com uma carreira dessa aqui, de ponto V só, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreira de ponto V aqui. Lembrando, são 5 correntinhas e ponto V. Duas correntinhas, ponto V. E eu vou fazer até o final, tá? Aí eu volto aqui pra gente dividir as costas e a frente pra marcar a cava. Pronto, cheguei aqui no final, arremato um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto o fio aqui mais ou menos, um fio pra poder deixar pra arrematar depois, tá? Então, aqui tá, vamos dizer assim, o corpo da minha blusa. Tá aqui, ó, as costas, onde tem a abertura, tá? Depois nós vamos pôr um botãozinho aqui e aqui. Vamos dizer que eu cheguei na minha cava, tá? Na altura da meu braço aqui. Eu vou mostrar na boneca pra vocês entenderem. Aqui, ó. Chegou embaixo do braço, ó. Tá vendo? Da cintura, chegou embaixo do braço. Aqui eu vou fazer a marcação como a boneca é reta, né? Não vai dar o efeito aqui, ela vai ficar mais larga, mas a boneca não tem peito, então não vai dar o efeito aqui. Mas é só pra vocês verem que chegou na cava. Aqui eu vou dividir. Eu vou contar quantos buracos tem desse aqui e vou fazer a divisão exatamente igual pra cada lado, tá? Então, eu vou pegar meus marcadores. Eu vou usar só pra fechar aqui, pra não ficar aberto. Opa! Não adiantou nada. Vamos fechar direito. Assim, comprido. Pronto. Vamos virar. Eu vou ter que achar uma boneca pra caber isso aqui depois, que eu não vou desmanchar, não. Então, aqui, vamos contar. Achar mais ou menos o meio da peça, né? O que vai acontecer? Isso aqui vai depender de cada peça, de cada tamanho. Eu não sei quantos buracos vão ficar disponíveis para vocês aí, né? Aqui deu uma conta ímpar, que não era para ter dado. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que não tem como controlar. Porque eu disse, cada uma é uma peça. Como a gente não tá trabalhando com pontos e 5 medidas, aí a gente vai ter que dividir aqui pela medida, certo? Na frente. Ou toda, se você quiser. Não precisa seguir exatamente, né, a marcação aqui. Na minha blusa, eu deixei uma abertura pra cava de... Vamos ver quantos buracos. 1, 2, 3 buracos, tá? Eu fiz o V. Contei com 4 vezes, na verdade. 4 vezes. Eu não contei os buracos, contei os vezes. Então, aqui a gente pode deixar 3 vezes de cada lado, mas vai dar ímpar. Mas tem que ter, não tem como fazer. 3 vezes para cada cava, tá? Vou marcar aqui, 3 vezes. Isso aí vai depender da tua largura também, tá? Se você não quiser deixar nada e fazer simplesmente abrir daqui a peça, também dá. Mas eu gosto de deixar assim pra não ficar apertado debaixo do braço, porque eu tenho uma agonia com roupa que fica me pegando debaixo do sovaco. Então, aqui, ó. As costas, acabou que ficou maior o espaço. Se você olhar aqui, ó, na minha marcação, ficou maior. Então, eu vou aumentar. Não, eu vou diminuir.
Vou diminuir para dois vezes, tá? De espaço para axila. 2 vezes. Aqui, aqui. Agora vai ficar mais certinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a tecer a frente. Nozinho na agulha. Laçada. E nós vamos aqui, ó. Como a gente terminou nessa carreira, a próxima carreira tem que ser essa daqui, né? Que faz esse Mzinho aqui. Então, a gente começa, daí não dá laçada, aí ele começa com ponto baixo. Ponto baixo dentro do buraquinho aqui do espaço. Uma correntinha, ponto V. Correntinha, um ponto baixo aqui, ponto V. Nós vamos seguir fazendo assim até o outro lado. Eu vou aqui com vocês. Ponto baixo, correntinha, ponto V. Se vocês se for assim, mas se eu acabar nessa carreira, aí você vai continuar com essa, mas de preferência você começa a cava nessa carreira aqui, tá? Como eu mostrei pra vocês, na carreira só de V. Que eu acho mais fácil, porque ela é mais retilínea pra você dividir, tá? Pronto, aqui eu acabei como eu comecei, tá? Aqui do outro lado, com o pontinho baixo no espaço. Então, eu acabei igual. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas, vai virar o trabalho e vai fazer ponto V em cima de ponto V. Como na outra carreira. Você vai fazer a mesma carreira, essa carreira aqui, ó. A mesma, só que do lado avesso agora, tá? Não tem como fazer essa parte toda em direito, porque tem que ser carreiras de ida e volta, né? Pra poder fazer a abertura da cava, senão não tem como. Então, a gente volta fazendo. E nessa hora aqui é importante você ter a medida e saber aonde você vai parar. Aliás, se a peça for pra você, o ideal mesmo é você experimentando. É ver a hora que chega na cava e ver até onde você quer. Por exemplo, a frente sempre um decote maior, então você vai medir lá. Vamos pegar nossa churupita aqui outra vez e vamos medir. Por exemplo, aqui, tá? A blusa tá aqui. Você vai medir. Ah, eu quero que fique na altura da minha clavícula, sei lá. Então, aqui nós vamos fazer, tipo, aqui no caso da boneca, 2 repetições. Mas você vai fazendo as repetições até a hora que você acha que deu aqui o tamanho. E também, você vai acabar essa carreira na carreira de ponto V sozinho. Que é aquela carreira que fica mais retilínea, que é a mesma carreira que a gente acabou aqui pra fazer a cava, ó, tá? Então, quando você for terminar aqui, essa parte da frente, você vai fazer até acabar com uma carreira dessa aqui, beleza? Aqui. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa carreira até chegar lá no final. Pronto, chegamos aqui no final da carreira. Eu vou fazer duas correntes de espaço, e vou fechar
Aqui não dá pra fazer corrente de espaço, que aqui eu comecei sem. Então, aqui não faz corrente de espaço, faz só um ponto alto aqui, pra fazer o acabamento, tá? Como se fosse desse lado aqui, a gente fez 2 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto pra fazer a finalização, tá? Então, vamos subir aqui, 3 correntinhas, vamos virar o trabalho e vamos cair dentro do ponto V. Ponto V, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto V. Vamos seguir fazendo a segunda carreira do padrão, né? Essa vai ficar pelo direito e a carreira só de ponto V vai ficar pelo avesso. Aí, aqui chegamos no final, na segunda correntinha, que a gente tinha feito lá no começo da outra carreira, nós vamos subir um ponto alto, tá? Pra acabar a carreira. Então, aqui você vai perceber que vai subir reto, ó, tá? Vai ficar, Espera só um pouquinho que eu vou mudar a visualização aqui. Eu abri um pouco a câmera pra ficar mais fácil, ó. Fica quadrado, tá vendo? Ó, é pra ver aqui quadrado, certo? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto V e vou arrematar. Que vai ficar aquela parte mais retinha aqui. Aí, eu volto pra mostrar. Então, aqui cheguei no final, tá? Não dá uma correntinha de espaço. Na segunda correntinha, faço um ponto alto. E arremato. Não tenho medo de cortar, não, sabe, o fio? Arrematar. Ó. Então, aqui, ó, ficou quadradinho. Ó, eu não vou conseguir mostrar ali comprido, de lado, porque a câmera não pega, tá? Mas, ó, ficou quadradinho. Agora, nós vamos fazer as costas, que nada mais é do que a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma sequência, tá? Eu vou fazer aqui, continuar, fazer a carreira de ponto alto, correntinha, ponto baixo, correntinha e ponto V. Correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto V. Aqui, e vou fazer, no caso da minha blusa, eu fiz 2 carreiras a mais do que a parte da frente, tá? De costas. Então, aqui no caso, eu fiz no caso dessa peça aqui, dessa peça pequena, tá? 1, 2, 3, 4 carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras, né? Na parte da frente, pra chegar até onde eu quero. A parte de trás eu vou fazer 6 carreiras, que ela fica um pouquinho mais alta, porque a gente sabe que as costas da blusa normalmente vem mais pra cima, né? Porque você não tem... as costas não precisam de um decote tão grande. Então, aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente. Eu vou fazer aqui nas costas agora, só que com 2 carreiras a mais, tá? Bom, gente, então, acabei aqui, tá? A frente e as costas. As costas, ó, ficou um pouquinho mais alto, mais comprido, tá vendo? Agora, você vai delimitar o espaço que você quer. Que, na verdade, não é o que você quer, né? Você vai ver esse espaço aqui, ó. Da onde você quer que comece a abertura aqui da gola, né? Gola não. Do decote. Até onde você quer que vá a tua... Até onde vai a tua blusa, a tua manga aqui. Então, vamos dizer que aqui do decote até o final do meu ombro, aqui são 3 centímetros, tá? Mas eu vou ver aqui realmente na minha peça, porque a boneca não ficou bem, a peça não ficou bem no tamanho da boneca. Então, eu vou determinar aqui, ó. Tá? Vamos dizer, isso aqui vai até o final do meu ombro, tá? Meu decote tá aqui. E aqui vai ser o meu ombro,
Então, eu vou ver quantos centímetros que eu tenho aqui. 24 centímetros, tá? Opa, não tá bem na... Aqui, ó, 24 centímetros. Então, a gente vai dividir, aí depende da medida de cada um, tá? Então, vamos colocar aqui 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro lado. Dois, no final, aqui, ó. Aqui dá para contar pelos V's. 2 no começo do terceiro. 2 no começo do terceiro. E aqui vai ser o espaço do teu decote. Mesma coisa atrás. Na hora que você for pregar, nem precisa marcar. É só para você medir isso aqui, para você fazer agora aquela faixa aqui em cima, que vai ser igual essa sanfonada, tá? Para colocar aqui. E também a altura disso. Que aqui, ó, você vai ter que medir daqui, fazer a volta, né? No caso aqui, eu vou pôr na boneca para ficar mais fácil. Espera aí. Então, ó lá, vamos ver. Vamos virar a cabeça da boneca aqui. Então, agora que a gente delimitou aqui a distância daqui do final do ombro até aqui, né? Que vai ser, acho que até não, vai ser assim mesmo. Que vai ser o teu decote, tá? Mesma medida do outro lado, né? A gente já tinha marcado. Agora, você vai determinar qual vai ser a largura desse detalhe, tá? No caso aqui, eu tenho que começa aqui e termina lá no outro, na outra extremidade, que é a parte de trás. Ó, vendo que tá bem certinho aqui na cava, ó. Tá vendo? Ficou bem certinho aqui, ó. Então, aqui agora eu só vou marcar. Vou pegar aqui e vou medir quanto que eu tenho que fazer de largura pra fechar aqui em cima e ficar certinho, ó. Então, aqui a minha medida deu 5 centímetros. Então, eu tenho que fazer uma faixinha, um pedacinho desse sanfonado de 5 por 5, tá? Então, vamos lá fazer 2 vezes, né? Porque é uma para cada lado. É a mesma coisa, eu vou fazer correntinha até chegar nos 5 centímetros. Peraí. Ó. Eu não me prendo muito na quantidade de pontos, gente. Vocês perceberam, né? Tem que dar quantidade, o tamanho. Você tem que usar tudo é medida. Porque daí vai fazer cada um a sua medida. Nossa, me embolei todo aqui. Ó, tenho 5 centímetros de correntinha, tá? Então, eu vou subir mais um ponto baixo. E aqui nesse, eu vou começar a fazer a minha sanfoninha. Igual eu fiz na barra. Então, ela tá com 5 centímetros de largura. Ela tem que ter, no meu caso aqui, vai ser um quadradinho. Vai ter que ter 5 centímetros de altura, né? Ela já tá com a largura, porque essa parte aqui é aqui, ó, vai ficar aqui, né? O braço, como se o braço estivesse aqui, no meio do meu dedo, ó. Aqui o ombro, aqui é o braço. Então, ela tá com 5 aqui, agora tem que crescer 5 pra cá. É a mesma coisa. A sanfoninha da mesma forma que a gente fez a da barra. Último ponto. Agora, pega na alcinha de trás. E vamos tecer 2 vezes essa pecinha até chegar nos 5 centímetros, tá? Eu vou fazer as duas aqui e já volto. Bom, já tô com as duas partes aqui iguais, tá? Pra fazer a manga. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, na peça, tá? Essa carreira de ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer 5 centímetros de ponto alto, aqui e aqui do outro lado. Começa com ponto alto, passa para ponto baixo e depois volta pro ponto alto, tá? Nós vamos fazer isso aqui agora.
pra vocês irem acompanhando. E atrás faz só ponto alto. Eu resolvi fazer isso pra dar um acabamentinho, assim, sabe? Isso é de cada um também, pra ver essa peça. Eu ponho na boneca, quando eu vejo, eu ver isso aqui. Então, vamos lá. Aqui no primeiro ponto. Tá, eu dou uma laçada na agulha, prendo aqui, ó. Eu prendo o fio na agulha, tá? Ó. Aí eu ajusto, seguro aqui, dou uma laçada e seguro tudo junto. Ó, dei uma laçada, certo? Porque eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Eu introduzo e faço um ponto alto. Ó. Aqui, ó. E vamos seguir. Cada ponto de base, ou que seja espaço ou ponto, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, lembrando que aqui tinha 5 centímetros, eram 2 vezes, no início do terceiro eu ia parar. Então, eu vou aqui até lá, fazendo ponto alto. Ah, vocês cuidem na hora de fazer aqui, porque essa parte de baixo, antes de chegar na hora que chega na cava, até a cava, ela tá toda do direito. Aí aqui tem uma carreira do direito e uma do avesso. Então, na hora de fazer esse acabamento, você veja se você está do lado do direito ou não, tá? Ou também, se você quiser deixar do lado do avesso, cada um tem um gosto, né? Gosta mais do ponto, às vezes, do avesso. Então, é uma coisa bem pessoal, assim. Aqui, ó. Aí, o último, que seria esse aqui, eu vou fazer meio ponto alto, pra ficar uma escada menor, tá? Aí, vou seguir fazendo ponto baixo, até chegar lá do outro lado, nessa mesma posição aqui, ó. Até eu chegar aqui. Faço ponto baixo, tá? Vamos lá. Inclusive, eu não falei no começo do vídeo sobre isso, mas aqui em casa o espeto não é de pau mesmo, porque eu faço tudo pra mim. Depois, se a pessoa gosta, né, se os clientes gostam, é que eu faço encomendas, vamos dizer assim. Mas toda peça que eu vejo, que eu idealizo pra mim primeiro, né? Claro que depois eu vou pensar se vai ser uma peça que vai ter procura para outros tamanhos ou coisa assim. Mas primeiro sou eu, porque por eu ser tamanho GG, tenho bastante dificuldade em achar, às vezes, receita, né? Agora com a nossa maravilhosa Roberta Ramona, a gente tem bastante opção, né, de roupa full size e tal, de crochê. Então, aproveito isso. Bom, vou parar de falar um pouco, vou falar daqui, né? Então, aqui chegamos até o ponto que eu tenho que voltar a fazer ponto alto. Então, o primeiro é meio ponto alto e os outros todos pontos altos, tá? Como que eu vou saber o tanto de pontos que eu vou pôr aqui? É pela largura, né? E aqui você vai pôr um ponto para cada ponto ou correntinha. Então, por isso que é importante você tirar a medida da peça. Aqui não vai ser costurado como por conta dos pontos, mas sim por causa da medida, por conta da medida que foi tirada. Que era de 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro lado. Aqui o último ponto. Pronto. Aí, onde é que eu vou prender isso aqui? Eu deixei um fio bem comprido. Aqui. Nossa, deixei um fio comprido demais, eu acho. Tô até me embananando aqui pra desenrolar esse fio. O fio de algodão tem dia que parece que ele tá agarrando. Ó, tá?
E a posição que a gente vai prender é assim, ó. É aqui, ó. Tá vendo, ó? 5 centímetros com 5 centímetros de lado, deu certinho. Agora, na parte de trás, eu vou fazer só ponto alto, em toda a extensão. Eu vou até aproveitar esse fio aqui, emendar o fio, pra continuar com aquele ali. Escapou um fio aqui, um ponto aqui. Então, aqui eu vou cortar. Eu sempre deixo o fio grande no final, porque às vezes ele você vai servir para fazer algum arremate, alguma costura, que eu não vou precisar pegar o fio do novelo para costurar, sabe? Eu não economizo o fio, não. Isso vai fazer com que meu potinho de fios, Roberta, ó, fique cheio. Foca. Olha lá. Vamos lá. Ah, não, eu ia emendar, né? Eu vou emendar aqui, ó. Não sei se vocês conhecem meu jeito de emendar, mas eu emendo assim, dou um nó aqui no fio, ó. Daí com o outro fio, aqui eu dou um nó lá. Aí depois eu puxo. Bem, que aqui você só vai arrebentar se você puxar com muita força, né? Assim, porque é algodão, fio de algodão arrebenta. Mais grosso que seja, quer dizer, acho que talvez um barroco você não consiga arrebentar, mas esse aqui consegue. Então, uma, duas correntinhas pra subir e segue fazendo ponto alto até chegar lá do outro lado. Tá chegando aqui no final. Os últimos pontinhos aqui com vocês. Eu até podia crochetar todo esse pedaço aqui filmando, só que fica cansativo. Eu crocheto relativamente rápido, mas fica, ó, e daí acontece isso. Agora, nós vamos costurar. Da minha agulha de costura. Nós vamos costurar, então, as duas partes aqui, tá? E depois, nós vamos dar uma carreira de ponto baixo em toda a volta, inclusive aqui, ó, da cava, inclusive aqui na volta da cava, ó, pra dar um acabamentinho mais bonitinho, tá? Toda essa extensão aqui, ó, nós vamos dar o acabamento depois de prender. E aqui dentro da gola, da decote também. Eu falo gola, mas não sei de onde que eu tirei que é gola. Pois não é blusa de gola? É uma costura simples, tá? Não é uma costura, nossa, que costura. Eu posicionei melhor aqui, porque tava ficando troncho. Exatamente do jeito que eu não queria. Tá? Duas alcinhas aqui, tá? Duas lá. É uma costura simples, tá? Mas a intenção qual é? Não é que uma parte fica sobreposta na outra. Eu quero que elas fiquem encostadas. Assim mesmo, ó. Eu quero que elas fiquem encostadas. Eu não quero que elas sobreponham uma a outra. Tá? Ó. Justamente para não dar um degrau aqui. Eu quero só que elas se encostem e fiquem juntinhas. Dei um beijinho só. Duas lá, duas aqui, tá? Aqui a gente não tem um ponto bem formado, mas a gente é só procurar mais um fio ali que a gente acha, tá? Não tem esse ponto formadinho igual aqui, mas é só procurar que acha. Não vamos ter preguiça nessa hora. Ó, tá vendo? Eu não quero que fique uma costura
escondida, mas eu tenho que fazer uma costurinha relativamente no capricho aqui. Uniforme, que fica os pontinhos todos iguais, tá vendo, ó? Aqui eu vou tirar o fio, vou deixar aqui para depois arrematar, tá? E aqui eu vou pegar o fio que eu deixei comprido aqui na ponta da peça, que não tá na... Vou virar aqui e vou começar a costura do outro lado. Ó. Aqui o fio já tá, né? É só ir puxando agora. Gente, essa mini blusa. Ai, meu Deus. Eu queria um serzinho pra usar ela. Um ser nenenzinho. Eu até teria um bebê. Até teria, não. Eu tenho um bebê novo na família, mas mora muito longe. Até chegar lá, acho que ela já deve estar... já não deve caber mais. Ó, tá vendo como é que ficou a costura? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e volto pra gente fazer o acabamento. Gente, sem maturidade pra essa blusa mini. Ai, meu Deus do céu. Já pensou um serzinho aqui dentro? Oh, meu Deus do céu. Então agora eu vou fazer o acabamento em volta, de ponto baixo, tá? Bem simples. A gente vai pegando um ponto baixo. Começa aqui pela parte de baixo da axila, da cava. Ó. Bom, então aqui temos a nossa mini peça, tá? Ela ficou exatamente igual a minha, tá? Só em proporções bem menores, tá? Aqui eu pus o botãozinho pra fechar, né? Aquela abertura que a gente deixou, que também é opcional, impor ou não. E vamos ver se cabe na boneca. Então, gente, como eu disse, a boneca, ela não tem... ela é reta, né? Ela não tem divisão muito bem feita, mas assim, ó, tá vendo? Ficou tudo na posição certa. A cava ficou na posição certa, a barra ficou na posição certa. Então é isso, ó. Ó, as costinhas, tá? Pertinho do pescoço, ó. Então, objetivo alcançado, tá? Então, assim, tenho certeza que você que quer fazer é capaz, porque não é uma peça difícil, tá? É bem fácil de fazer, tá? Se tiver um pouquinho de disposição e vontade, é o que basta. Essa boneca é muito feia, gente. Desculpa aí, mas não tinha uma mais bonitinha. Ó. Ai, tô apaixonada pela mini blusinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha contribuição para o projeto aqui, o Espeto Não É de Pau. Tô bem feliz. Então é isso, gente. Essa aqui é minha contribuição pro projeto O Espeto Não É de Pau. Aqui o espeto não é de pau, porque aqui em casa não é mesmo. E aqui eu faço tudo pra mim primeiro. Pra mim que eu digo assim, pra nós, né? Eu vou mostrar a peça original pra vocês aqui. Ó, ficou exatamente a mesma coisa, só que em tamanho reduzido a dela, aquela e essa aqui é minha, porque não tem como mostrar inteira, mas vou mostrar as fotos, eu coloquei as fotos aí pra vocês darem uma olhadinha, tá? E é isso, obrigada, espero que vocês gostem e façam uma blusa bem bonita. Beijos!